palestra de hoje eu vim com o tema Em que planeta quero viver? Quero viver no planeta Terra? Quero viver num planeta mais evoluído e feliz? Ou no planeta Terra, só que um pouquinho mais feliz? Atualmente a gente observa que o mundo parece que está um caos. São situações caóticas, não só no nosso país, mas no mundo todo. Nos dá uma sensação de insegurança, intranquilidade, porque não sabemos o rumo que o nosso planeta está tomando. E por que isso acontece? Geralmente é porque nós temos aquelas dúvidas de quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da existência humana. Essas são questões que o materialismo e algumas doutrinas espiritualistas que admitem apenas uma existência não conseguem explicar. A lei da reencarnação é a expressão mais justa da misericórdia do Criador. É a oportunidade que nós temos de desfazer enganos, apagar delitos, refazer amizades, ampliar vínculos já constituídos, de reconstruir aquilo que provavelmente se destruiu em existências anteriores. É a oportunidade que nós temos de crescer, é a oportunidade que nós temos de evoluir. Nós que estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos às quintas-feiras, já passamos por esse tema, então vai reavivar na memória de muitos, que na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Uma grande presunção. E acreditar que só haja habitantes no nosso pequeno planeta seria duvidar da sabedoria divina, porque Deus não cria nada que seja inútil. Afinal, existem muitas humanidades neste universo. Então, recentemente a ciência já vem nos trazendo informações sobre a existência de outros planetas fora do sistema solar. Embora a ciência não tenha a comprovação de vida em outros planetas, com essa infinidade de mundos já existentes, a própria ciência já acha muito difícil que apenas o nosso planeta possa abrigar a vida inteligente. Hoje nós vivemos no planeta Terra e nas mesmas condições iguaizinhas ao nosso planeta, existem cerca de 200 mil planetas semelhantes somente na Via Láctea. Por isso fazemos a tal pergunta. Dada a grandeza do cosmos, com seus bilhões e bilhões de planetas, por que pensar que apenas o planeta Terra teria vida? Certo? Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma:
há muitas moradas na casa do Pai. E Kardec faz o seguinte comentário: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. O que são, então, esses diferentes mundos? E por que estamos sempre reencarnando? Todos os humanos vislumbram a perfeição, a felicidade. Essa é a sua suprema ventura. Esse é o objetivo dos homens. E quais são as diferentes categorias dos mundos habitados? Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações humanas. Então vamos nos reportar lá ao homem da pré-história, no início, quando ele era quase que animalizado, com uma aparência mais levada a um peludo, macaco, que a sua vida era em torno mais do instinto do que de inteligência. Mundos de provas e expiações, onde os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes do seu processo de aprendizado evolutivo. O mal predomina. Portanto, o planeta que a gente está vivendo, o planeta Terra, o mal ainda é predominante. Mundos de regeneração. Nesses mundos, ainda existe o mal. Mas ele não predomina. Os espíritos ainda estão sujeitos a provas, mas já estão adquirindo condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Então, sai dessa região aqui e começa a entrar no mundo de regeneração, aonde começa a se perceber mais a felicidade, mais a evolução do ser do que no mundo de provas e expiações. Mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, a felicidade já predomina. Nós não temos, parece que nem condições de imaginar sequer como seja um mundo nesta categoria. Porque talvez nós sabemos como é um mundo primitivo, porque nós temos conhecimento. A história já está aí para nos explicar. Esse não é o mundo que nós vivemos. Esse aqui é o mundo que nós estamos entrando, que já começa a se modificar. Então podemos ter uma noção de como é ser um mundo num processo de regeneração ao caminho de um mundo mais feliz. E os mundos ditosos ou felizes está aquém daquilo que a gente pode imaginar, porque não vivenciamos isso. Apenas podemos ouvir relatos daqueles que já lá estão, que vêm através das informações dos nossos amigos espirituais. Mundos celestes ou divinos. É o que se diz, é o suprassumo. Suprassumo da vida. É onde chegaremos um dia. Habitação de espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. São espíritos extremamente bons, que estão realmente preocupados com o bem geral, aonde reina a verdade e o bem maior. E como é que se caracterizam esses mundos? Nos mundos inferiores, como eu já falei, são seres rudimentares. A forma humana não tem beleza, agem por instintos e não tem noção praticamente do que seja justo e injusto.
A força bruta é a única lei que eles conhecem. Então, é a lei do mais forte contra o mais fraco. Nos mundos regeneradores, que servem de transição para os outros mundos, já encontramos mais calma, já estão sujeitos às leis que regem a matéria, libertos das paixões, já não existe mais tanto ódio, o orgulho já não se faz tão presente, mas ainda não existe uma felicidade perfeita. O homem ainda é carne, ainda é matéria, ainda tem de suportar as provas, porém não mais as angústias da expiação. Então essa é a grande diferenciação dos mundos de provas e expiações perante o mundo de regeneração. Isto aqui essa angústia, essa dor vai deixar de existir nesse novo mundo que nós estamos caminhando, engateando, adentrando a esta nova forma de vida. Nos mundos superiores, a forma humana é mais bonita, tem mais beleza, é mais aperfeiçoada, é mais purificada. O corpo não está mais sujeito às necessidades físicas, nem às doenças, nem às deteriorações que predominam na matéria. O corpo é leve e a vida é muito mais longa do que na Terra. A morte não causa pavor a ninguém, é algo natural, normal. Nesses mundos, a transformação para a felicidade são orbes totalmente felizes, onde a dor já não existe mais, visto que Deus é para qualquer de seus filhos e dá a todos direitos e as mesmas facilidades para chegarmos a tais mundos. Deus não privilegia ninguém. Esses mundos não foram simplesmente criados. Eles existem por mérito daqueles que conquistaram o seu espaço de ir para um mundo ditoso ou um mundo divino. Está na nossa escalada evolutiva. Então, não existe um privilégio, e sim conquista humana de encontrar um mundo assim. E Kardec, quando ele fala dos mundos habitados, ele foi um pouco mais econômico, no sentido de detalhar a vida material desses mundos. Ele traçou mais o perfil moral, o perfil ético e moral dos habitantes, dos seres desses mundos. E em razão desse patrimônio moral, que vem sendo edificado em várias existências, o espírito ele pode passar para um mundo cuja vida e habitantes ele está em sintonia. E onde, por bondade de Deus, lá o aguardam meios e novas oportunidades de crescimento moral. Portanto, as nossas diferentes existências corporais não se passam todas sobre o planeta Terra. Podemos ter vindo de um outro planeta, igual ou inferior à Terra, ou até mesmo superior à Terra, se estamos em missão. Mas dificilmente ficaremos toda a nossa jornada evolutiva no mesmo planeta. Ou uns evoluem mais rápido, vão necessitar de um planeta mais evoluído para continuar a sua jornada, outros que não evoluem tão rápido permanecem aqui, ou muitas das vezes vão para um planeta inferior. Então, nós reencarnamos para o nosso aprimoramento. O objetivo
é adquirirmos experiências e evoluirmos. Mas, muitas das vezes, ficamos muitas encarnações no mesmo mundo. Por que isso acontece? Acontece quando não conseguimos alcançar os nossos objetivos, que nós nos propusemos antes de reencarnarmos. Nós não conquistamos, não conseguimos alcançar aquilo que a gente propôs. Então, quando estamos nesse ponto, reencarnamos no mundo como uma forma de continuarmos aquilo que não conseguimos executar conforme havíamos proposto. Como se estivéssemos, então, repetindo o primeiro ano da nossa jornada na escola. Não passamos numa matéria, vou repeti-la. Então, repetimos o ano. Não fomos aplicados. Por que repetimos? Por vários motivos. Porque não estudamos corretamente. Porque não nos aplicamos. Porque não tivemos força para lutar contra as nossas imperfeições. Ficamos estacionados porque muitas das vezes simplesmente não nos damos conta de sairmos dessa faixa, dessa zona de conforto, porque é difícil de nos abdicarmos das coisas. É difícil largarmos alguns vícios, os nossos apegos, os nossos sentimentos inferiores e até mesmo pela nossa preguiça de não querermos nos melhorar. Por isso estamos passando séculos nascendo e renascendo no mesmo plano. Então, em vez da gente correr atrás do prejuízo e acabamos, então, em vez de eliminar aquilo que a gente deveria tirar de dentro de nós, acabamos por acumular mais ainda, por não termos sido precavidos, por não termos estudado, por não termos sido aplicados diante de tudo que a vida nos oferta para a gente crescer, para a gente evoluir. Né? Então, é aquela velha questão, o bom aluno e o mau aluno. É a reflexão que a gente tem que fazer. Eu estou me aplicando? Eu estou estudando? Eu realmente quero mudar? Eu quero crescer? Então, essas são as questões que a gente tem que fazer. E na questão 781 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec estabelece com os espíritos superiores o seguinte diálogo. Pergunta: tem o homem poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. Certo? Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Uma resposta dura. E em face a essa resposta, Kardec ainda comenta: sendo o progresso uma condição de natureza humana, não está no poder do homem se opor. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada. E não há nada de errado com o nosso planeta, a não ser a teimosia humana em permanecer no egoísmo, no orgulho e nas
demais paixões que degradam a condição humana. No momento em que a gente se encontra e estamos, muitas das vezes, resgatando resultados decorrentes das nossas ações e decisões do passado, sejam elas boas ou más, de respeito ou de desrespeito às leis que emanam de Deus. Portanto, é justo que continuemos nessas condições se ainda não vencemos os inimigos inferiores que trazemos dentro de nós. Se não podemos modificar o passado, o presente e o futuro dependem do que somos, depende do que pensamos, depende do que fazemos. E o que estamos fazendo com a nossa morada? Nós recebemos o nosso planeta perfeito, com todas as condições necessárias para a nossa sobrevivência. Sabemos que é um organismo vivo, que também se transforma, que também evolui. Sabemos que não podemos poluir as águas, o ar, fazer mau uso das nossas florestas. Sabemos que o nosso ecossistema deve ser preservado. Sabemos, mas o que fazemos? Por isso, o nosso planeta, ele reage às agressões. Tudo que o homem faz de nocivo com a natureza, ela nos dará uma resposta. Os fenômenos naturais, eles continuarão ocorrendo, mas a intervenção negativa do homem na natureza, estes fenômenos virão com maior intensidade e com maior poder de destruição. A Terra não reage porque simplesmente quer reagir. Ela reage quando existe uma ação nociva contra ela. Reação nossa, do homem. E parece que realmente o nosso planeta está vivendo esse turbilhão, esse caos. Constantemente ouvimos: é uma tsunami aqui, é uma enchente acolá, é um vulcão que entra em erupção, e assim as coisas vão acontecendo no nosso planeta. E muito disso se deve ao que a gente já ouviu falar, aquecimento global. A revista Planeta, ainda existe a revista Planeta, Zé Carlos? Não sei, acho que não, também não sei. Ela trouxe uma reportagem intitulada A Vingança de Gaia. James Lovelock, ele é o criador da teoria de Gaia. James Lovelock, ele é um pesquisador, um ambientalista, ele viveu na Cornualha e recentemente, agora em julho, ele faleceu com 103 anos. E ele formulou essa teoria a partir de estudos que ele desenvolveu para a NASA nos anos 60. O nome Gaia vem da deusa grega Gea, e Geo significa terra, não é? Então, a princípio, essa teoria ela foi encarada com certo descrédito pela comunidade científica. Mas hoje ela é considerada como a mais revolucionária maneira de se entender a vida no nosso planeta, desde que o nosso conhecido biólogo inglês Charles Darwin formulou a teoria da evolução das espécies ainda nos meados do século XIX. Em seus estudos, Darwin concluiu que os seres vivos evoluem
adaptando-se ao meio ambiente através da seleção natural. James Lovelock deu um passo à frente ao considerar o meio ambiente como um superorganismo que também reage e se adapta às ações realizadas pelos seres vivos. Ele concluiu que a biosfera do nosso planeta é um sistema vivo, capaz de gerar, manter e regular suas próprias condições ambientais. Então, desse modo, a Terra, ela cria as condições para a sua própria sobrevivência, mesmo que para isso seja necessária a destruição de algumas espécies. E esse organismo vivo pode desfrutar de boa saúde, como ele também pode adoecer. E ele continua afirmando que nos últimos 3 bilhões de anos, o nosso planeta manteve-se saudável e apto a permitir o desenvolvimento da vida de modo natural. Mas, o que a gente faz? Nós poluímos, nós machucamos, nós arranhamos em excesso esse paciente. E o fizemos no momento em que o Sol está super aquecido. Então, nós somos responsáveis por essa onda febril. E aí sofremos as duras consequências, né? Para esse ambientalista, para James Lovelock, em termos de aquecimento global, nós já chegamos ao ponto de não retorno. Por mais providências de controle que sejam tomadas, ele diz, a humanidade e toda a vida na Terra sofrerá as consequências dos seus destinos ecológicos. É bem catastrófico, né? Nos dá a sensação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que situação! E agora? Aí, claro, foi perguntado para esse cientista o que poderíamos fazer para reverter esta situação. Ele responde: primeiro, nos conscientizar do ritmo acelerado em que as mudanças ambientais estão ocorrendo. E também, como temos pouco tempo para agir, se quisermos evitar o pior. Cada comunidade e cada nação devem fazer o melhor uso de seus recursos para garantir a sobrevivência pelo maior tempo possível. Devemos ser conscientes que devemos pensar na humanidade como um todo e não apenas para nós mesmos. A mudança ambiental, ela é global, mas cada região do globo tem as suas particularidades. Devemos, portanto, ser o coração e a mente da Terra e não a sua doença. Devemos recordar que somos parte da Terra e que ela é, antes de mais nada, o nosso lar. E esta é a visão de um cientista, trazendo a responsabilidade sobre cada um de nós em cuidar cada vez mais da nossa morada. Esta é uma visão vindo da ciência e para nós espíritas já é um grande alento. Nós, espíritas, aceitamos a ideia de que a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para tornar-se um mundo de regeneração, como eu já falei. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá que passar por uma transformação por meio de um cataclismo que aniquile
de repente, uma geração. Essa geração, ela desaparecerá gradualmente e a nova virá do mesmo modo, sem que haja uma mudança na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de vir um espírito com tendências ao mal, um espírito mais atrasado, virá um espírito mais adiantado e mais propenso ao bem. Nesses mundos de regeneração, onde já iniciamos esse processo, os objetivos maiores são satisfazer as necessidades espirituais, já que as necessidades socioeconômicas, elas estarão sendo resolvidas quase que satisfatoriamente, porque o bem de todos é a aspiração de cada um, ou pelo menos será da grande maioria. Então, a partir do momento que essa transformação que já está sendo feita, espíritos mais evoluídos, com tendências ao bem, vindo ao nosso planeta, aqueles que não coadunam mais com o pensamento desse planeta, do planeta Terra, que já está se transformando, esses não ficarão mais aqui. Provavelmente irão para outras moradas, para dar lugar a esses espíritos com uma condição melhor. Ainda teremos que passar por muitas provas, mas teremos condições de suportar essas provas com mais serenidade e com mais confiança em nós mesmos. No mundo atual em que a gente está vivendo, muitas coisas boas e más acontecem, mas infelizmente as más, as ruins, elas têm um destaque maior, elas aparecem mais. Mas existe a parte boa dessa divulgação do mal. Como assim, uma parte boa no mal? É necessário que o mal ele seja conhecido, que ele seja difundido, para que os homens realmente se horrorizem e busquem combatê-lo, desenvolvendo assim em cada um a prática do bem. E aqueles que não conseguirem acompanhar esse progresso, permanecendo no mal, serão banidos para os mundos inferiores, onde viverão entre homens primitivos e ali reiniciando o seu desenvolvimento moral. E essa fase de transição, ela pode levar séculos, porque dependerá única e exclusivamente do desenvolvimento espiritual da humanidade. Quando eu estava realizando essa pesquisa, eu me deparei com um trecho de um livro, Fernão Capelo Gaivota. Vocês conhecem esse livro? Eu li quando era mocinha ainda, isso faz muito tempo. É de Richard Bach. Para quem não leu, eu recomendo. E eu vou transcrever aqui uma parte do livro. Sei que fazer a leitura geralmente é meio maçante, mas para entender o texto do diálogo entre as gaivotas, eu vou fazer a leitura. A história de Fernão Capelo Gaivota se refere a uma gaivota de nome Fernão, e ele decide que voar não deve ser apenas uma forma para a ave se movimentar,
E a história se desenrola sobre o fascínio que Fernão tem pelas acrobacias que podem modificar e como isso transforma o grupo de gaivotas do seu clã. É uma história de liberdade, aprendizagem e amor. Então, entre um diálogo de duas gaivotas, Fernão e Henrique, Fernão pergunta: onde estão os outros, Henrique? Perguntou em silêncio Fernão, já familiarizado com a telepatia fácil que estas gaivotas usam em vez dos gritos e guinchos. Por que somos tão poucos aqui? No lugar de onde eu vim, havia milhares e milhares de gaivotas. Eu sei. A única resposta que encontro, Fernão, é que você é um daqueles pássaros que se encontram em 1 milhão. Quase todos nós percorreremos um longo caminho. Fomos de um mundo para o outro que era praticamente igual ao primeiro, esquecendo logo de onde viéramos, não nos preocupando para onde íamos, vivendo o momento presente. Tem alguma ideia de por quantas vidas tivemos que passar até chegarmos a ter a primeira intuição de que há na vida algo mais do que comer ou lutar ou ter uma posição importante dentro do bando? 1000 vidas, Fernão. 10.000. E depois mais 100 vidas, até começarmos a aprender que há uma coisa chamada perfeição. E ainda outras 100 para nos convencermos de que o nosso objetivo na vida é encontrar essa perfeição e levá-la ao extremo. A mesma regra mantém-se para os que aqui estão agora. É claro, escolheremos o nosso próximo mundo através daquilo que aprendemos neste. Não aprender nada significa que o próximo mundo será igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo a vencer. Mas você, Fernão, aprendeu tanto de uma só vez que não teve de passar por 1000 vidas para chegar a esta. Fernão é o protagonista dessa história. E ele abdicou do mundo cotidiano das gaivotas, lutar, brigar por restos de comida, para aprender. E ele descobriu um universo inimaginável. Toda escolha é uma renúncia. E quando escolhemos o sucesso, a felicidade e a busca pela excelência, renunciamos à mesmice. É preciso enfrentar os desafios, tendo consciência de seus limites, mas ao mesmo tempo buscar romper estes limites com muita determinação e coragem. E como Fernão, nós somos todos seres lutando pela evolução, sem exceção. E é essa nossa luta que tem que ser dedicada, com metas e objetivos traçados. O destino de todos nós é a perfeição, é o progresso, é a felicidade. Ninguém conserta ninguém. Se alguém pudesse consertar alguém, o planeta já estaria renovado porque Jesus já teria feito. Ocorre que Jesus, respeitando essa liberdade, ele exerce permanente
influência sobre o planeta, esperando a nossa renovação a partir da nossa decisão e do nosso esforço. E o mais interessante dessa postura de Jesus é o mérito da felicidade que cada um vai alcançar por si mesmo. Essa passagem eu acho esplêndida. Todos nós teremos êxito, todos nós vamos progredir, todos nós seremos felizes através dos nossos atos, das nossas mudanças, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso esforço. E nada melhor do que conquistarmos tudo isso através do nosso trabalho. Portanto, aperfeiçoemos a nós mesmos, a cada dia que seja possível, porque só existe uma solução: trabalhar. Não existe nada diferente disso. E estamos trabalhando para nós mesmos. Afinal, aonde é que nós vamos reencarnar? Novamente no planeta Terra. E dar continuidade à semente que aqui plantamos. E o que eu quero encontrar quando eu retornar para o planeta Terra? Um mundo atrasado? Com guerras? Com desigualdade? Com devastação? Não. Um mundo mais regenerado, com certeza. No qual nós poderemos então participar de uma sociedade mais justa, mais solidária. Então, façamos a nossa parte com determinação, porque somos todos responsáveis na elevação da Terra a uma categoria maior. Todos nós, cada um aqui, tem uma parcela de contribuição para a evolução do nosso planeta. E precisamos também confiar mais nas atividades e no auxílio dos espíritos superiores, que estão trabalhando sob a égide de Jesus incansavelmente, que nos ensinou a fazer sempre e em qualquer situação a vontade de Deus. E Jesus continua na direção do planeta Terra. E ele mesmo disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. E confiando então na providência divina, podemos ter a certeza de que um dia alcançaremos mundos elevados. Só depende de nós. E não é difícil. É só começar pelo mais simples, pelo básico, por aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está perto de nós. E pode ser por essa nossa pequena morada, que é a nossa cidade, a nossa linda Blumenau. Daí eu pergunto a vocês: em que planeta vocês querem viver? Esse é o trabalho que eu tinha para hoje. Agradeço a todos pela atenção.